meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e hoje eu vim te falar quais são os jogos aí de ida da terceira fase da Série D. Lembrando que agora a gente só tem 16 equipes que estão disputando aí 4 vagas na Série C do ano que vem. A próxima fase será as quartas de final, mas agora nós estamos nas oitavas e esses serão os jogos de ida. A gente ainda vai ter os jogos de volta. Vamos lá. Os jogos vão iniciar no sabadão, às 3 horas da tarde, e terá o primeiro jogo lá no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, entre a Portuguesa e o Nova Venécia. Vale lembrar que para esse jogo eu acho que o favorito é o Nova Venécia, ele que teve uma campanha excelente tanto na fase de grupos quanto na segunda fase da Série D. Já a Portuguesa, por outro lado, ela sofreu bastante aí na fase de grupos e também na segunda fase, quando enfrentou o Aimoré, e ainda foi definir sua classificação nos pênaltis. Já o Nova Venécia conseguiu definir tudo no tempo normal e eliminou um dos melhores times aí da fase de grupos, que foi o Brasiliense. Já às 4 horas da tarde do sabadão a gente vai ter lá na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, na Bahia, teremos o Bahia de Feira enfrentando o São Bernardo de São Paulo. E esse duelo vai ser muito bom porque são duas equipes excelentes. O Bahia de Feira está invicto aí há 10 jogos, ou seja, 10 jogos que ele não perde. Isso desde a fase de grupos, né? Então ele passou pela segunda fase também invicto, não perdeu. Chegou a empatar o primeiro jogo com o Costa Rica no 0-0 e no segundo jogo ele ganhou em casa por 2-1. Já o São Bernardo teve uma excelente campanha na fase de grupos. Ele foi um dos times que nem sequer tomava gol, veio tomar na fase final mesmo, nos últimos jogos da fase de grupos, quando o treinador começou a poupar ali alguns jogadores. Mas aí na segunda fase ele pegou o Azures e sofreu um pouco aí no primeiro jogo, mas no segundo ganhou super fácil. Então com certeza esse duelo será emocionante. Talvez até a gente tenha disputa de pênaltis, porque são duas equipes muito boas que inclusive têm uma defesa excelente. Estou imaginando que esse duelo pode sair no empate no primeiro jogo, mas talvez no segundo a gente tenha aí uma definição muito boa nos pênaltis. Mas vale lembrar que em casa o Bahia de Feira geralmente é muito forte e sai na maioria das vezes com uma vitória. Já no domingão, às 3 horas da tarde, teremos o Lagarto de Sergipe enfrentando o Amazonas Futebol Clube de Manaus, lá no Barretão, em Lagarto, Sergipe. E para esse empate a gente tem duas equipes que foram muito boas também. O Amazonas foi o líder do grupo A1, praticamente não perdeu quase nenhum jogo, só perdeu um apenas, mas encerrou aí com 9 vitórias. Teve uma excelente campanha e o Lagarto não fica para trás não, porque ele também terminou aí a fase de grupos com uma derrota apenas, mas era um time que adorava empatar, porém na reta final ele começou a ganhar bastante e se fortaleceu muito. Fora que ele também ficou em um grupo super forte, que foi o grupo A4. Vem aí de uma decisão contra o Souza da Paraíba, com 2 vitórias na segunda fase. Já o Amazonas passou um sufoco contra o Juventude Samas, mas conseguiu se classificar no último jogo na volta jogando em casa. Dessa vez estou imaginando que no primeiro jogo teremos aí uma vitória do Lagarto, ele que joga muito bem em casa, mas no segundo duelo, quem sabe aí o Amazonas tente, né, fazer alguma coisa para ir aos pênaltis e quem sabe tentar se garantir ali nos pênaltis. Mas estou imaginando que o Lagarto vai passar do Amazonas. E às 3 horas também, lá no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no Espírito Santo, teremos o Real Noroeste enfrentando o Caxias do Rio Grande do Sul. E o Real Noroeste não teve uma campanha lá essas coisas na fase de grupos, mas foi muito bem também, né, porque conseguiu se classificar. Mas ele era um time que empatava demais. E a sorte dele é que os outros times também empatavam muito, perdiam bastante. Mas na segunda fase, por outro lado, ele deu um show e no primeiro jogo fez 5-2 em cima do Anápolis de Goiás. Porém, já no segundo jogo ele deu uma vacilada e tomou 3-0 do Anápolis e foram decidir nos pênaltis. Mas aí ele se deu melhor e passou de fase. Já o Caxias, que se deu super bem na fase de grupos, quando chegou aí na segunda fase, tomou um sufoco do Oeste e quase não passava. Eles empataram no primeiro e no segundo jogo, os 2 jogos, tá? Foram 1-1. E aí foram para a disputa de pênaltis e ele acabou ganhando por 6-5. Então dessa vez eu estou imaginando que o Real Noroeste vai se dar super bem jogando em casa. Talvez ele sofra um pouco lá no Centenário, mas ainda estou confiante no Real Noroeste. Acho que ele pode conseguir ganhar aí do Caxias no tempo normal. E às 4 horas lá no Arruda, em Recife, teremos o Santa Cruz enfrentando o Tocantinópolis do Tocantins. E para esse duelo eu estou super confiante no Santa Cruz. Ele que deu muito trabalho aí na fase de grupos, quase não passava. E na segunda fase encarou o melhor time aí da Série D, de acordo com a classificação geral. Tinha o melhor ataque, a melhor defesa. Já o Santa era o pior time, né? E mesmo assim ele conseguiu eliminar o Retrô. E dessa vez vai encarar o Tocantinópolis, que é uma ótima equipe. Foi super bem na fase de grupos e também na segunda fase. Foi uma das equipes que mais marcou gol aí nos tempos normais, né? No primeiro jogo ele fez 2-2 contra o São Raimundo de Manaus. Já no segundo jogo ficou no 4-1. Isso jogando em casa. E dessa vez ele vai definir aí o último jogo também jogando em casa. Então talvez nesse jogo o Santa se saia super bem. Vai ter ali o apoio da torcida que tá muito feliz com essa vitória que ele teve aí na segunda fase. Mas talvez a história mude lá no João Ribeiro, no Tocantins, e o Tocantinópolis consiga a classificação.
E jogão nós vamos ter lá na Arena das Dunas, em Natal. Teremos o América de Natal enfrentando o Motoclube do Maranhão às 4 horas da tarde do domingo. E esse é um dos duelos que com certeza vai pegar fogo. Isso porque são duas equipes excelentes e praticamente assim tradicionais. O Motoclube foi o líder do grupo A2 na fase de grupos. Jogou super bem todo o campeonato. Deu umas vaciladas em alguns momentos. Assim como o Mequinha, que vacilou bastante aí no grupo A3. Quase não conseguia se classificar, mas aí nos últimos momentos ele pegou ali uma força e conseguiu passar. Vale lembrar que ele também tomou um sufoco aí do Jacuipense. No primeiro jogo ele conseguiu ganhar por 1-0 lá na casa do Jacuipense, no Eliel Martins. Mas no segundo jogo, em casa, ali com a Arena das Dunas lotada, quase 25 mil torcedores, o Mequinha ficou no 0-0, mas pelo menos garantiu a classificação. Ele que é um time que não é de tomar muitos gols e nem de fazer, mas pelo menos faz um ali para garantir uma pequena vantagem, né, sobre seu adversário. Já o Moto encarou o São Raimundo de Roraima na segunda fase e no primeiro jogo eles ficaram no 0-0 e no segundo o Motoclube conseguiu a classificação nos pênaltis. Foi bem emocionante, foram muitas disputas aí, foram 18 cobranças pra gente poder saber quem que ia passar de fase. E ele conseguiu, bateu super bem aí seus pênaltis. Então nesse duelo eu estou imaginando que as equipes podem ficar empatadas no primeiro jogo, mas aí na volta, quem sabe lá no Castelão, o Motoclube de novo consiga a classificação. Eu estou super confiante no América, mas a gente sabe que quem decide aí o último jogo em casa, né, na volta, tem uma vantagem incrível. Então pode ser que a gente tenha aí o Motoclube eliminando o América. E às 4 horas, lá no Durival Brito, em Curitiba, nós teremos o Paraná enfrentando o Pouso Alegre de Minas Gerais. E esse embate vai ser bem tenso, isso porque são duas equipes que foram muito bem também na fase de grupos. E na segunda fase, o Paraná enfrentou o seu rival aí, né, o Cascavel, e os dois empataram tanto no primeiro jogo quanto no segundo e foram para a disputa de pênaltis, que o Cascavel foi eliminado. Já o Pouso Alegre, que foi super bem na fase de grupos, foi o líder inclusive do grupo A6, conseguiu ir super bem na segunda fase, porém ele pegou um time que era o Operário, que não era assim lá essas coisas, né? No primeiro jogo eles ficaram ainda empatados, mas aí no segundo o Pouso Alegre fez 2-0 em cima do Operário. E vale lembrar que ele é um dos times que menos marca gols aí, né? Mas também quando marca é certeiro. Por isso eu estou imaginando que talvez nesse primeiro jogo lá no Durival Brito, ele sofra um pouquinho ali na mão do Paraná e talvez faça 1-0 ou quem sabe ali um 2-1. Mas aí no segundo jogo, lá no Manduzão, a gente tem aí uma vitória do Pouso Alegre. E fechando a conta, a gente tem o último jogo de ida da terceira fase da Série D, que será entre o Rio Branco do Acre e o Asa de Arapiraca de Alagoas, lá no Florestão, às 7 horas da noite. E nesse confronto a gente tem duas equipes que foram super bem na fase de grupos, mas na segunda fase quem saiu melhor foi o Asa de Arapiraca, que ganhou tanto o primeiro jogo quanto o segundo em cima do Afogados. Já o Rio Branco sofreu bastante para passar do Pacajus, inclusive foi definido, né, a sua classificação nos pênaltis. Inclusive nesse primeiro confronto eu estou imaginando que eles possam sair no empate, mas em casa lá no Coaraci Fonseca eu acho que o Asa vai super bem e pode ganhar bem fácil aí do Rio Branco. E esses foram todos os jogos de ida da terceira fase da Série D, espero que tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!